Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal Dia de Jogo, clássico, Vasco encara o Botafogo logo mais às 19 horas em São Januário, com certeza vai estar lotado, festa da torcida, apoio para ver se a gente sai dessa situação de zona de rebaixamento. Mais uma vez, o Vasco tem uma oportunidade de sair da zona e eu vou explicar tudo para vocês, né? Antes eu vou pedir para deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Ontem eu mostrei um bilhete que eu fiz, hoje eu botei duzentão nesse bilhete aqui, ó. Botafogo joga com a zaga reserva, eu coloquei que o Vasco vai fazer um gol no jogo, é só o Vasco fazer um gol, e o Santos joga em casa, na Vila, o Santos é forte com aquele capeta lá do Soteldo, né? O endiabrado Soteldo com o Marcos Leonardo, outro jogador bom do ataque do Santos, né? E tendência para gol, Santos e Cuiabá, então eu coloquei que o Vasco vai fazer um gol e que o Santos vai fazer um gol. Basta fazer gol, a gente bate essa odd de 1,63, coloquei duzentão para voltar R$360. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica, vai abrir a janelinha, faz o cadastro lá, o código promocional é do Cerrado, com C, do Cerrado, e aí confirma, o primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado, vamos ver se a gente busca mais esse green aí, tá bom? Bom, vamos falar de 32ª rodada, hoje tem os jogos que vão complementar essa rodada. São jogos que vão mexer com a parte de cima e com a parte de baixo da tabela no Campeonato Brasileiro. O Santos, não, primeiro o Vasco que encara o Botafogo jogando em São Januário às 19 e o Santos encara o Cuiabá. Logo em seguida, às 21 horas, o Santos é o que vai se beneficiar nessa rodada, que ele vai entrar em campo sabendo tudo que rolou na rodada, né? O Botafogo tem 59 pontos. Tem a liderança ameaçada no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Bragantino venceu, o Palmeiras venceu, o Grêmio venceu na rodada e todos eles colaram no Botafogo. O Bragantino está a 1 ponto e tem um jogo a menos. Assim como o Botafogo, depois do jogo de hoje, vai ficar com um jogo a menos. O Palmeiras tem o mesmo 59 pontos do Botafogo. Se eu não me engano, o Grêmio tem 53. Então, embolou de vez o Campeonato Brasileiro e tudo pode acontecer, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Se em cima você tem um Botafogo tendo a sua liderança em risco, né, depois de ser líder do Campeonato Brasileiro, quase todos, abrir inclusive uma margem de mais de 10 pontos, todo mundo já cravar um Botafogo campeão. Do lado de baixo também a briga está bem forte, com 2 times já na 2ª divisão, que é o América e o Curitiba. Se o Curitiba tivesse vencido ontem, eu já cravaria também a situação do Goiás. Mas o Goiás respira, inclusive passa o Vasco, vai a 35 pontos, vai fazer um jogo contra o Santos em casa na próxima rodada. E a tendência é o negócio embolar muito mais ainda, que o Goiás em casa é um adversário enjoado. O Vasco tem 34 pontos, se vencer o jogo contra o Botafogo hoje, pode sim passar o Cruzeiro e depender vamos supor, se o Vasco ganha com margem de gol, pode inclusive passar o Bahia. Já o Santos a gente tem que esperar, se o Santos perder, o Vasco pode passar até os 3 hoje, ou não, se não vencer, se empatar, continua na zona de rebaixamento, continua a mesma situação terrível que a gente se encontra o campeonato quase que inteiro jogando para não cair para a 2ª divisão. Essa é aí a marca da gestão Salgado, né? Que vai sair, vai sumir, não vai deixar saudade alguma. Não tem muito vascaíno atribuindo inclusive o título do Fluminense ao Jorge Salgado, o título da Libertadores, que doou o Germancano para eles, né, o artilheiro que foi o jogador decisivo nos mata-matas da Libertadores. Enfim, isso aí é uma coisa que a gente vai virar a página para o Fluminense campeão, tá bom, segue o jogo, a gente segue daqui, só que o Salgado é a pior desgraça que aconteceu em um clube de futebol. Isso aí é unanimidade, inclusive quem apoiou essa praga também pensa dessa maneira. Pelo menos as pessoas que têm caráter, dignidade e que pensam honestamente, e que amam o Vasco, sobretudo, né? Provável escalação do Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Michael Medel e Piton. O Léo realmente virou banco de reserva no time do Ramon Dias.
Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho são aquele trio no meio de campo que foi o que mais deu certo nesse time do Vasco, esse meio de campo com esses 3 jogadores. Gabriel Peck, Eric Marcos e Verratti. O Eric Marcos, velocidade do lado esquerdo, Peck do lado direito e o Verratti no ataque. E eles invertem também, tá? Às vezes o Eric Marcos joga pelo lado direito, Peck pela esquerda. E o Vasco tem 2 desfalques para essa partida importantes. O Rossi e o Marlon Gomes não vão para o jogo. Tá? Saiu uma informação até do Atenção Vascaíno dizendo que eles estão em fase final de preparação e estarão à disposição para o jogo contra o América Mineiro. Então tá aí as baixos desfalques do Vasco, que tem uma pá de jogadores pendurados. São 15 jogadores que, se tomarem cartão, estão fora do jogo contra o América. Eu vou trazer os principais, são os que estão jogando. O Paulo Henrique, o lateral Paulo Henrique, o Gabriel Peck, o Léo Jardim, o Léo Pelé, o Michael, o Praxedes e o Pumita. Esses aí, se tomarem cartão amarelo, estão fora do jogo contra o América Mineiro, tá? Então tá aí a escalação, a provável escalação do Vasco. Agora vamos partir para a provável escalação do Botafogo, que eu tenho 3 destaques nesse time do Botafogo. Um deles é o goleiro. Esse Lucas Perry é um bom goleiro. Eu vou falar assim porque da outra vez eu elogiei o jogador do Goiás, né? Falei que tinha que marcar que ele era um bom jogador, que jogava na ponta direita e é canhoto, e ele não jogou nada e saiu vaiado pela torcida do Goiás. Quem sabe eu elogiando o Lucas Perry hoje seja a pior partida dele no campeonato. Então, Lucas Perry, o Di Palácio, Bastos, Felipe Sampaio, os caras que nem jogam há muito tempo, viu? Nem oportunidade muito teve nessa temporada, porque a dupla de zaga titular, o Adreilson e o Vitor Cuesta, estão suspensos, um por expulsão, o outro tomou o 3º cartão amarelo, estão fora do jogo. A zaga titular do Botafogo não joga. E o volante Marlon também não vai jogar. Então, o Bastos e o Felipe Sampaio, Tietê, Danilo Barbosa e Eduardo. E no ataque, o bom jogador também, Júlio Santos, Vitor Sá e Tiquinho. Para mim, os destaques desse time do Botafogo para hoje: o Lucas Perry, como eu falei, o goleiro, o Júlio Santos, que é um cara que chuta muito fora da área, faz muitos gols, esse Júlio Santos, e o Tiquinho, que dispensa comentário, que é o artilheiro do Botafogo na temporada. Se der espaço, ele coloca a bola para dentro, tá? Então, estou elogiando para ver se esses caras não jogam hoje. Se você pegar a artilharia do Campeonato Brasileiro, proporcionalmente, o Verratti é mais eficaz que o Tiquinho Soares, porque, olha, o Tiquinho Soares são 26 jogos, ele fez 16 gols. Ele divide a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro com o Paulinho do Atlético Mineiro. O Paulinho, que o Paulo Brax falou que não cabia no orçamento do Vasco. Então é isso, o Paulinho é artilheiro com 16 gols em 30 jogos e o Tiquinho Soares em 26 jogos, 16 gols. Proporcionalmente o Verratti é mais eficaz porque ele precisou de 14 jogos para fazer 8 gols. Então tá aí, fora as participações, assistência e tudo mais. Então, um jogador muito importante para o Vasco, que está empolgado para o Clássico. Colocou uma postagem, eu falei essa semana, para inflamar a torcida e os jogadores, falando de os fracos queimam no inferno, né? E aquela história do Vasco é para quem acredita, e vamos para cima. E tomara que ele esteja nessa pilha toda e que ele faça os gols que a gente precisa nessa partida, porque teve uns jogos que ele ficou apagado, voltou a marcar, depois foi expulso. Então tá aí a artilharia do Campeonato Brasileiro. Proporcionalmente, o Verratti é tão forte aí quanto o Tiquinho Soares. Arbitragem para o jogo: Leandro Pedro Voada apita o jogo, e o VAR vai estar o Wagner Hiway, aquele cara que estava no VAR no jogo entre Santos e Vasco, na goleada por 4-1, que ele expulsou o Medel, que o Medel não fez absolutamente nada, só xingou e empurrou, xingou, não agrediu ninguém, não fez falta e foi expulso do jogo. Então tá aí o árbitro e o VAR da partida. E para finalizar, vou deixar um vídeo de pós-jogo aí, uma coletiva dada pelo técnico do Botafogo, Lúcio Flávio, que ele fala da preocupação dele com os reservas, né, com as baixas, né, os suspensos, que é a zaga dele que não vai jogar, e sobre os jogadores que não tiveram muita oportunidade, vão ter agora contra o Vasco da Gama, tá? Curte o vídeo, acompanhe nas redes sociais, Instagram, qual estou sempre publicando vídeos, notícias que saem de última hora, e mais tarde a gente vem com um vídeo pós-jogo, tomara que com uma vitória do Vasco, que vai ser importante para a gente sair da zona de rebaixamento, beleza?
Curte, segue, um abraço, com Deus, saudações vascaínas. Boa noite, tudo bem? Você já falou desse lado mental, eu queria te perguntar em relação ao clássico, sei que tem muita coisa que a partir de amanhã você vai começar a preparar, mas o quanto é prejudicial perder os 2 zagueiros, o Marlon, num sistema que o Botafogo foi muito elogiado ao longo da temporada, né? Time que tem melhor defesa da competição, tem uma solidez muito grande, e perder os 3 juntos, né? O quanto tem de tamanho prejuízo num clássico com o Vasco lá em São Januário? Com os jogos, né? E nós tínhamos muitos jogadores já com 2 cartões amarelos por várias rodadas, né? E hoje um deles acabou, né, tomando o vermelho direto. É claro que são jogadores importantes, mas eu acho que acima de tudo agora é valorizar aqueles que a gente vai preparar para substituí-los. Nós temos um grupo, acho, com qualidade e certamente esses que entrarão vão procurar também, né, manter, né, o que tanto o Adrielson, o Cuesta, o Marlon estão fazendo, né, na competição. Eu acho que é uma boa oportunidade para eles, haja visto que é um clássico também, um jogo importante, e a preparação vai ser muito em cima disso, né, de motivá-los e fazer aquilo que eu vinha conversando com muitos deles, né, para que eles se preparassem, porque a qualquer momento a oportunidade ela surgiria e de uma vez só vai surgir aí para 3 jogadores que até então não vinham tendo muitas chances, porque os próprios jogadores que ficaram fora não são jogadores que dão muitas oportunidades, muitas brechas, né, para que outros joguem. Para encerrar.